Sim. E o Padre Paulo, eu acho que uma das frases do padre que eu vou levar pro caixão, pro túmulo, né? Que eu sempre tive essa dificuldade. Eu achava que santidade era não pecar. E quando eu fiz o curso dele, Engenharia da Santidade, inclusive quem não fez, faça, que o padre começa dizendo assim: não pecar não te faz santo. Não pecar te faz ser o mínimo que você deve ser. E aí estaca zero. Você saiu do -10, É isso chegou aí. no 0. É isso aí. Então, ser santo é amar. Né? E como doeu meu coração perceber que eu ainda não sabia amar Jesus. Que eu ainda não sei. Na verdade, todos os dias eu peço para ele, quando eu rezo a missa, dá aqui uma confissão pública, que eu ali tenho a graça que eu sempre achei que eu não seria digno e sei que não sou digno de realizar, que é de ter o corpo dele na minha mão, de ter o sangue dele na minha mão, de saber que essas mesmas mãos que tantas vezes o traem, o colocam na cruz, são utilizadas por ele como esse instrumento para trazer ele para as pessoas. Então, quando eu tomo ele ali nas minhas mãos, eu sempre peço para ele: Senhor, eu sei que eu ainda não sou o que eu devo ser, mas uma coisa eu te peço todos os dias: me ensina a te amar como o Senhor merece. Né? Porque se tudo isso passar, se tudo isso que eu contei, que eu já vivi nesses 30 anos de história, tivesse que ser apagado, a única coisa que eu pediria, que o Senhor não me deixe morrer sem pelo menos por algum instante na vida te amar como o Senhor merece. É só isso que basta, Natan. O resto é resto. Porque essa foi a dor do coração de Pedro. Quando Jesus pergunta para ele: tu me amas, Pedro? Pedro, ele responde que ama, mas ele sabe que ele não conseguiu e que ele nunca ia conseguir pelas suas próprias forças amar Jesus como Jesus merece ser amado. Porque por mais que a gente faça, a gente ainda sempre vai estar em déficit pelo tanto do que ele nos ama e do que ele nos dá. Então isso sempre foi e tem sido uma preocupação para mim. Porque chega uma hora em que o não pecar acaba sendo uma arma de Satanás para nos fazer com que a gente pense que a gente está no caminho certo. Né? Porque você fica ali naquela sua zona de segurança e você fica assim: bom, eu já superei esse pecado. Quando você começa a enumerar os que você superou, você já caiu, né? Você já está tomado pelo orgulho, pela vaidade, tem que começar de novo. E nisso me ajudou muito os padres do Opus Dei, a quem eu agradeço muito, a São José Maria Escrivá pela graça, pelo carisma que ele deixou para a igreja, porque com a obra eu tenho aprendido, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de participar dos recolhimentos, que a santidade real ela se mostra no cotidiano. Né? Então, nessa época eu não imaginava ser padre, porque na minha cabeça o padre não era uma pessoa a mais, né? E eu estava vivendo aquela fase que todos nós já passamos pela conversão, de achar que a verdadeira santidade é uma santidade desencarnada. Sim. Que o meu corpo é ruim, que o meu corpo é mau e que tudo que o meu corpo sente, tudo que o meu corpo é, precisa ser desprezado, precisa ser colocado de lado. Então eu estava nessa fase quando eu levei a bordoada. E aí, como todo jovem da minha época, eu sempre entendi que trabalhar era o caminho, né? Já que estudar para ser alguma coisa era o caminho, trabalhar também. Então eu sempre trabalhei, desde os 14 anos. Terminei o ensino médio. Quando terminei o ensino médio, fui fazer a minha primeira experiência de trabalho fora da escola, porque com 14 eu comecei a ajudar na escola. Então eu estudava de manhã, à tarde eu fazia curso técnico, na primeira parte da tarde, depois eu treinava e depois do treino ficava na secretaria da escola. Passava o dia inteiro na escola. Isso me ajudou muito, me formou muito também, né? Aprendi muitas coisas. E aí, tudo bem. 19 anos, né? Começo a namorar com a minha última namorada, né? Porque ao longo desse caminho a gente... Então, Claro, né? Claro, né? Um cafezinho. Esse padre, ele é fantástico. Aí... Escolhestes a melhor parte. E o bom é que eu não fiquei vermelho, né, Vem cara? por aí. Eu não fico vermelho. Ele não fica. Olha lá. Maravilhoso. Ai, cara. E aí tudo bem, né? Eu já falei que eu te amo hoje, porque eu te amo, cara. Eu te amo de verdade. E aí, então, eu vou pro meu último relacionamento e com 19 para 20 anos eu já estou muito bem. Eu tenho tudo o que um jovem gostaria de ter com 19 anos e que não tinha.
Eu tinha um emprego muito bom, porque eu já trabalhava no banco nessa época. Eu tinha a namorada que eu quis, a gente se conheceu na igreja, tal, tudo, enfim. Eu tinha feito o vestibular, tinha conseguido bolsa, uma universidade muito boa aqui em São Paulo, chamada Mackenzie. Então eu não pagava a faculdade. Pra você ter noção, o que eu ganhava juntando o meu salário com todos os benefícios que eu tinha naquela época corresponde ao que eu ganho hoje de Côngora como padre. Caramba. Entendeu? Mas você imagina isso... Jovem, né? Eu tô com 39, há 20 anos atrás, né? De 19 para 20. Só que eu deitava a cabeça no travesseiro, faltava alguma coisa. E aí eu comecei a pirar. Porque eu achei na época que eu tivesse com depressão. Porque eu não tinha como falar das minhas dúvidas vocacionais em casa, com os meus pais. Claro, pô. Não rolava. Os meus amigos eram todos de igreja, então qualquer coisa que eu fosse falar para eles relacionado às minhas dúvidas vocacionais, ou eles iam achar que eu estava perdendo a fé, ou que eu estava mundano. Sim. Era assim, todos nós já passamos por essa crise. A gente só precisava de alguém de fora que nos desse um parâmetro e uma visão diferente, uma visão acerca do que eu estava vivendo, do drama que eu estava vivendo. É isso. Não tinha como procurar também alguém que não conhecesse a minha realidade, porque na cabeça de quem via de fora, eu estava realizado em tudo, então eu não podia estar daquele jeito. Né? Se hoje é difícil você dizer das suas dores para alguém, imagina há 20 anos atrás, onde não se tinha a clareza que se tem hoje de saúde mental, de cuidado, de depressão, dessas coisas todas. E eu achei que eu tivesse realmente depressivo. E fui pro médico. Aí fui pro médico, e o médico falou, olha, você não tem depressão, você não... aparentemente você é uma pessoa normal, né? Não tem nada depressivo. Você é uma pessoa que muito religiosa, talvez a busca da resposta que você precisa tá lá, não tá aqui, tá lá. E esse tá lá do médico foi... Porque assim, ele não era alguém da igreja. Ele era um médico, né? Ele era um médico, cara. E não era um médico qualquer, era um psiquiatra. Né? Que eu cheguei no consultório dele... Oh, meu Deus. Ele tinha uma garrafa de coca assim no chão e um canudo que ligava... E ele assim... Você não Então... tá... Meu Deus. E eu falei, se ele falasse que eu tenho alguma coisa, eu ia me preocupar. Você não tem nada. Entendeu, cara? O cara tomando uma cena coca, de perna eu falando longa. assim, mano. E eu falei assim, bom, que bom que eu não tenho nada, porque se ele falasse que eu tenho alguma coisa, eu tô lascado. Então, assim, não tinha como aquele cara me dar um conselho errado, entendeu? Ele não era nada espiritualizado, não tinha como ele me apontar para aquilo. E foi bem a época que tinha saído aquele filme do São João Paulo II, Carol, o homem que se tornou Papa. Sim. E eu assistindo aquele filme, algo que me chamou muito a atenção é que ao longo da vida de São João Paulo II, uma das marcas que o acompanhou foi justamente a paz. Né? Então, quando ele precisava discernir alguma coisa, ele sempre procurava, mesmo diante dos conflitos, buscar a paz. Deus está na paz. Né? E aí eu lia o Evangelho, os Evangelhos da ressurreição do Senhor, e quando o Senhor chega ressuscitado, ele nunca chega cobrando nada, nem dizendo nenhuma saudação, a não ser a paz esteja convosco. Então a paz é a marca da presença do ressuscitado. Então ali o Espírito Santo já disse para mim, tudo que você tiver que discernir e decidir daqui para frente, o sinal de que é meu será a paz que você vai sentir. Nesse período eu conheço os salesianos, eles foram fazer uma missão na minha paróquia de origem, e como a minha referência de padre era o Padre Jonas, e sempre foi, eu fui ler a biografia do padre. E no livro dele, Vocação, Desafio de Amor, que se você não conhece, leia, é muito bom. O padre conta da história vocacional dele, que ele foi salesiano. Eu falei, putz, então é isso, né? Tá aqui o caminho, vou perguntar para algum salesiano. Só que eu só tinha lido a parte boa da história do Padre Jonas com os salesianos. Eu não tinha lido que ele tinha sido perseguido, que ele tinha que sair, ele ser o Padre Jonas. Né? Tudo bem, tá bom. E aí fui falar com o Padre Tadeu, tal. Na época, o Padre Tadeu, falei das minhas angústias, falei do Padre Jonas. Ele falou, olha, é bom falar muito desse padre, vamos por outro caminho, né? Eu não tinha entendido ainda na época. Foi um padre importante, tal, mas teve alguns problemas, beleza. E aí, já que o Padre Jonas foi salesiano, então eu fosse salesiano também. E aí foi o que eu precisava, porque o Padre Tadeu, ele foi naquela época, para mim, ele foi assim a presença de Deus mesmo. O Deus que me acompanhou, o Deus que cuidou de mim. Por quê? Porque ele me levou a uma experiência
não de encontro vocacional, mas ele me levou a fazer o que eles chamam de projeto de vida. Sim. Então ele falou assim, ó, tudo que você está me dizendo é uma demanda muito grande, eu não vou conseguir resolver numa conversa. Porque a gente tem essa ideia, né? E, por favor, não faça isso com o padre. Não queira resolver a sua vida numa conversa. Eu sei que a sua dor é importante, mas a sua vida não se resume a uma conversa. Existe uma história por detrás da sua dor, existe uma história por detrás da sua própria história. Não viva uma conversão, essa conversão de retiro, sabe? Que é muito perigosa. Você querer mudar do 8 ao 80, demais, né? Sem saber, sem ter... E eu acho que isso é muito perigoso nos tempos que a gente vive, porque hoje você pode fazer um retiro sem sair de casa. Né? Sim. E isso pode ser muito complicado. A importância da direção espiritual de alguém que te acompanhe, que te oriente, é real. Os santos não foram santos sozinhos. Eles sempre tiveram alguém que os guiaram. E nessa época o Padre Tadeu foi essa luz para mim. Porque eu comecei a ter encontros com ele quinzenais, aos sábados. E nesses encontros ele não falou para mim que eu ia ser padre, mas ele me fez revisitar toda a minha história ao ponto de que eu cheguei a concluir que, na verdade, eu não ia ser. Eu já tinha nascido, porque Deus já tinha me feito padre. Né? Eu só não tinha ainda entendido que isso era para mim, porque eu estava criando do padre uma imagem fantasiosa do que o padre nunca foi. Tanto que o meu lema de ordenação sacerdotal traduz muito isso. O meu lema é tirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15, que diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Né? Então, eu sou padre pela graça de Deus. Eu não sou padre porque eu sou especial, eu não sou padre porque eu sou isso. Não, eu sou padre pela graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, e se não for a graça de Deus, eu não sou padre, eu não me sustento padre, eu não permaneço padre. Então, quando o Padre Tadeu me fez enxergar isso, que eu não ia ser um super-herói, mas que eu ia ser uma pessoa, né? Que ia contar com a graça de Deus até o fim da vida para salvar outras pessoas, eu falei, então eu caibo aí. Eu me encaixo aí. E aí é quando eu começo a olhar para minha vida, para minha vocação, uma outra perspectiva. E aí, então, o padre diz para mim, hoje eu vou te levar na sua casa. Eu falei, mas por que você vai me levar na minha casa? Né? Não tinha ido, tá chorando por quê? Né? Eu falei assim, não, mas na minha casa não. Minha mãe não gosta de padre, minha filha não. Mas eu quero te levar na sua casa. E aí eu lembro que nós chegamos em casa às 11 da manhã e o padre saiu de casa às 11 da noite. Ficou sentado na mesa de casa. Ali ele almoçou, a gente tomou sobremesa, tomamos café da tarde, ali a gente chorou, ali ele fez com que os meus pais entendessem tudo que tinha dentro de mim, e ali eu entendi também tudo que tinha dentro da minha mãe, porque que e eu ouço da minha mãe assim, eu lutei contra a igreja todos esses anos porque eu sabia que um dia Deus ia vir prestar contas daquilo que eu fiz quando eu tentei te tirar. Caraca. Então eu sempre lutei contra a igreja porque eu sabia que um dia, que você não era meu, porque se você fosse meu, eu tinha conseguido ter acabado com a sua vida com aquelas vacinas. Como eu não consegui, então como mãe eu já sabia que você não era meu. E então quando eu comecei a ver você indo muito para a igreja, eu sabia que você era dele, que ele ia vir querer te tirar de mim. Cara, isso é forte, entendeu? Velho. Então assim, Deus do céu, pense o Noah chegar e falar um negócio desse para você. Meu Deus do céu, cara. Então, assim, essa ligação minha com a minha mãe, com a minha família é muito forte por causa disso. E graças a Deus que é assim, né? Tanto que os meus pais moram comigo e eu vou fazer que eles morem até o fim, enfim. Porque para mim honrar pai e mãe é isso. E também é uma proteção para mim, né? Eu acho que os padres viverem sozinhos é muito complicado, muito arriscado. Então, foi assim que eu então me abri a possibilidade de ser padre. Eu acho que do aqui para frente fica pro próximo podcast. Porque infelizmente o nosso tempo tá estourado. Mas assim, que lindo, padre. Que lindo sua história. Eu vou ter que conversar com o Guto, velho. Vai ter que esticar. Mas olha, antes da gente finalizar aqui com vocês esse episódio maravilhoso que nos fala tanto, né? Tenho certeza que você sentiu a voz de Deus daí. Eu quero que o padre, antes de deixar os contatos, porque o padre, para quem não conhece, é um padre que canta também, que leva o ministério. E não canta pouco não, viu, querida? Meu Deus, canta maravilhosamente bem. Eu quero que você fale bem rapidamente, assim, sobre esse projeto que o senhor tocou no assunto aí. Legal. Que gravou. Tributos. Os tributos. Quando que vai ser lançado. E aí a gente já vai encaminhando para o Nós tivemos agora, recentemente, a gravação do tributo. O que é o tributo? A nossa fé ela é memorial, né? Memorial. E eu fiquei pensando, poxa, esse ano eu faço 40 anos. Diz que a vida começa aos 40, né? Porque eu não saio mais 200, né? A possibilidade de não sair 200 é maior do que de sair, né? Exatamente. E para sair 200 você tem que fazer 100, né? Porque até 99 só entra, né?
Então, já é uma fase, você já terminou a subida e agora você vai começar a andar na reta, né? E eu falei, eu tenho que comemorar isso, eu preciso celebrar isso de alguma forma. E vendo o cenário do que hoje a própria igreja, a espiritualidade é, e com receio também de morrer o que me fez ser quem eu sou, falei, eu preciso contar essa história para as pessoas, eu preciso eternizar o que foi a minha história com o Espírito Santo. Muito bom. Então eu escolhi 10 canções que fizeram parte dessa minha trajetória nesses 30 anos, né? Desde a primeira canção que eu ouvi e cantei do Espírito Santo no grupo de oração, até a minha primeira composição do Espírito Santo, que é a música Clamamos. Então é uma linha do tempo, onde eu vou contando a minha história com o Espírito Santo e cantando o que cantaram para mim, o que fez com que eu tivesse esse contato, essa experiência com a pessoa do Espírito Santo. Bem né? legal isso aí, hein, cara? Gostei disso aí. E não vai ser só do Espírito, né? Porque ao longo dessa trajetória eu também fiz a experiência de Deus com as músicas de adoração, eu também fiz a experiência de Deus com as músicas de Nossa Senhora. Então teremos algumas outras edições do tributo. Então o tributo possivelmente vai sair agora, nós vamos lançar das 10 faixas, possivelmente teremos algumas que serão singles e a outra será condensada num EP. Tá. Para que a gente possa também ter estratégia dentro do mundo digital, vocês sabem bem como que é isso. Então nós vamos trabalhar dessa forma, mas a ideia é que saia ali próximo de Pentecostes, para que as pessoas possam fazer essa experiência com o Espírito Santo. Nossa, massa. Muito legal. Vem, Pentecoste. E para levar o Padre Diogo Albuquerque para a cidade, para a paróquia? É só falar com o Vivi e Natan, eles mandam na minha vida. E nós fala e Exato. se bobear, nós até vem do show A dele. gente vai junto. Leva os dois, Padre Leva os Diogo dois. e Vivi Natan. Eu falo assim, contrate uma dupla e ganhe um padre de brinde. Pô, velho. É isso. Vice-versa. É só falar com a Finutom Produções. Finutom Produções. É isso aí. Sempre vai ter o contato deles aqui, o nosso Instagram, o Instagram do Padre Diogo também, para você Segue seguir, a gente. acompanhar. Natan trabalha comigo, pra quem não sabe, gente, Sim. porque além de ser esse amontoado de músculo, ele tem um cérebro. Tem um cérebro potente. Potente. Além Nem só de supino vive o homem. Meu Deus, gente, arranja, toca, canta, Ele é demais. é marido da Vivi, Sim. pai do Noah e ainda um excelente designer. O web design, não sei como que chama isso. É isso. Faz de tudo aí. Então, muitas das coisas que vocês veem nas redes sociais do padre, é o Natan que faz. Então, se vocês quiserem contratar, contrate. Porque ele quer, né, ter mais filhos. Vai que tá grávida entendeu? mesmo, Vamos aí eu lá, vou né, precisar gente? mesmo. Vai precisar. Mas brincadeiras à parte, nós fazemos parte do mesmo escritório hoje, graças a Deus, da Finutom. É uma honra poder dividir isso com eles. Então, se quiser viver uma experiência com a gente, seja por meio da canção, seja por meio das pregações, dos retiros, é só entrar em contato. É isso. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Muito obrigado por ter Eu que participado. agradeço. E eu espero, do fundo do coração, que a gente faça mais um desse aqui, Vamos cara. fazer. E desculpa aí se eu Não me tem excedi, desculpa não. Foi porque maravilhoso. a minha natureza já é falar. Depois que eu me ordenei, agora eu tenho autoridade para falar. Exatamente. O Tem que duro, falar. Entendeu? o grande problema é que nós somos amigos. Né? Eu acho que é um problema isso, cara. Porque Tem, o né? assunto Tem que roda. E a aí... Vivi, coitada, ficava agoniada. A Vivi administra o cérebro. Ai, o Natan não funciona assim, Mas eu Vivi. faço isso no dia a dia também, porque quando a gente sai pra evento, eu tenho que ficar puxando, porque senão nós estaria no... Sabe o último evento? Sei. A gente estaria lá até hoje. Até hoje eu tava Porque pregando lá. conversando com o pessoal. Tava. E eu já Pô. fico puxando, assim. Depois vai chegar um tempo que a gente vai precisar de uma pessoa específica pra O isso. pessoal vai tirar foto Né? com a Porque gente senão- depois, depois do show. Nunca é só uma foto. Eu Amém. sou a chata, padre. Ele é o legal, entendeu? Entendi. Mas por quê? A gente tudo tem que ter um começo, meio e fim, Mas né? agora, graças a Deus, a gente tem a Finutom pra eles serem o chato. É, e- exato. É a melhor exato. coisa, gente. Tem alguém que seja chato Fran. pra você. Beijo. Olha só, pessoal, esse foi o nosso episódio, então eu também quero agradecer o padre, tá? O Eu padre que é muito agradeço, especial Vivi. pra nossa vida. Sabe que eu amo muito vocês. E nós Tenho te muito amamos, orgulho de de coração. vocês. Amém. E o que eu disse pra vocês nos bastidores, continuo dizendo. O que faz vocês serem quem vocês são é, num mundo e num universo de iguais, vocês terem a coragem de ser diferente. Amém. Nunca deixem isso morrer, Amém. né? Porque gente igual é muito chato. Né? Tenham a coragem de ser sempre diferente. Não disse melhores, porque isso pode nos tornar vaidosos. Sim, Mas diferente. no mundo de iguais, tenham a coragem de ser diferente. Amém. Amém, Assim amém. seja. Então fique com esse conselho maravilhoso.
que você acabou de receber de Padre Diogo Albuquerque. E pesquise o que é mertiolate. Isso! Valeu, um beijo! galera! Até o próximo! Se inscreva aí no canal, hein? Já deixa o like e manda esse vídeo pra aquela pessoa que você E sabe. se segue você- nas redes sociais, hein? Padre Isso. Diogo É, Albuquerque. inclusive, se você tá assistindo esse podcast até o final, deixe nos comentários pra gente saber. Vamos que você saber chegou uma até o final. palavra-chave boa. Isso. Mertiolate. Né? Mertiolate. Mertiolate. Boa. Comente Boa. mertiolate. Vão enganar.